Meus queridos irmãos, mais uma vez, uma feliz oportunidade. Porque passaram-se alguns dias e nós aqui estamos novamente reunidos. E todos trazemos dentro de nossa alma, de nosso ser, o prazer, a alegria de buscar um encontro com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima e com o nosso querido e amado pastor, nosso santo irmão Aldo. Mas, irmãos, o maravilhoso de tudo isso não é que somente eu, somente o Senhor, a Senhora, ou você jovem, deseja esse encontro com Deus. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles anseiam, eles aguardam este momento para nos abraçar, para nos transmitir força, para nos transmitir ânimo e coragem, para que nós vençamos as nossas lutas como filhos de Deus. Espero que todos saibam aproveitar essa oportunidade, de abraçar Jesus, de abraçar Maria Santíssima, de abraçar a Santa Avó Rosa e carregá-la consigo em seu coração. Que a paz e a bênção dos céus de Jesus e da Santa Avó Rosa nos envolvam. E que nós façamos uma reunião agradável ao nosso Deus, mas também salutar a nossa fé. Com esse intento, nós vamos iniciar a nossa reunião. Convido a todos que estão sentados, por gentileza, aqueles que puderem, solicito a sua presteza diante de Deus, de se colocar reverentemente diante de seus anjos e seus santos, que cremos e temos provas que eles estão sempre conosco reunidos. Vamos, irmãos, em oração, chamar e convidar Jesus para estar conosco. Curvemos nossa cabeça, fechamos nossos olhos e oramos. Amantíssimo Deus, onipotente Pai celestial, graças te damos, Pai, por olhar para seus filhos. O Senhor com Jesus são as forças celestes a nos defender. Por isso, ó Mestre e Senhor, onipotente Salvador da humanidade, neste momento também lembramos da grandeza do seu amor e bondade, dos seus gestos de infinita misericórdia, devotado à salvação, ao preparo, ao convite de almas para verem compor o reino dos céus. Mestre, para nos dar essa graça, essa honra, o Senhor preparou a Santa Avó Rosa, o Espírito da Verdade, o Consolador prometido, a promessa realidade nos nossos dias. Querida e Santa Avó Rosa, nosso prazer, nosso contentamento é imenso, porque através do seu ministério nós passamos a ver Jesus, sentir seu poder e sua graça sobre nossas vidas. És a Senhora, o Consolador verdadeiro. És a Senhora, a imagem do amor de Deus. Por isso, a nossa sincera dedicação à Senhora, que junto com o nosso querido profeta e pastor Santo Irmão Aldo, incansáveis são na luta para nos defender, para nos auxiliar, para nos instruir, ó querido e amado Irmão Aldo. O Senhor tem trabalhado, o Senhor tem dedicado a sua vida. E hoje, aqui estamos, com um desejo muito grande em nosso ser. Queremos te exaltar, ó Irmão Aldo, bendizer o nome de Deus, agradecer a Jesus e louvar Maria Santíssima, Mãe e Rainha dos céus. Mas também, Irmão Aldo, o nosso objetivo é que nesta noite, mais uma vez, aquelas palavras tão lindas, tão meigas, tão carinhosas, tão poderosas, nós possamos relembrar, para que então a nossa alma seja fortalecida, para que então nós não saiamos daqui da mesma forma que chegamos, porque eu tenho certeza, assim como sempre ensinou-nos, o Senhor quer a cada um de nós vencedores. Para isso, amado Irmão Aldo, eu entrego essas vidas, essas almas em tuas mãos, que ungidas, que inspiradas, todas possam te ouvir, todas possam falar com o Senhor,
todas possam exaltar e bendizer o nome do nosso Pai. Que os hinos, quando cantados, não sejam apenas dos nossos lábios proferidas palavras bonitas e meigas, mas quando cantadas nossas mensagens, os anjos cantem também. E que então nossa voz, nosso carinho, nosso respeito, nossa veneração possa chegar diante de Deus. Dai-nos essa glória, ó amado irmão Maldo. Dai-nos essa honra. Este é o nosso desejo e por isso nós entregamos esta reunião nas tuas mãos, para a honra e glória de Deus, nosso Pai, de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, dos anjos dos céus e do Senhor Profeta, não só hoje, mas em todos os dias de nossas vidas. Amém. Cantemos o hino Igreja Forte. A Igreja Apostólica, a Igreja Forte. Os irmãos podem assentar-se e nós vamos continuar a exaltar o nome do nosso Deus e ao mesmo tempo, irmãos, preparar a nossa alma, o nosso ser, para ouvirmos a palavra divina. Vamos expressar nossa adoração cantando o hino de número 22 de nosso inário. Jesus está presente, comandando o seu poder. Os santos anjos lá dos céus, os santos poderosos que ninguém pode vencer. Honra e glória ao nosso Deus. O poder de Jesus Na sequência, irmãos, vamos cantar juntos o hino com o número 26 de nosso inário. A doutrina desta igreja é perfeita e de um alcance sem igual. Quando os anjos no Senhor se manifestam, destruindo o mal feito e todo o mal. O pecado não resiste ao combate, com os anjos do poder celestial. Meus queridos irmãos, o combate que nós temos todos os dias que enfrentá-lo. Mas, irmãos, só uma certeza nós podemos ter: enquanto nos esforçarmos para merecer a companhia da Santa Avó Rosa, ou do Santo Irmão Maldo, ou de um anjo de Deus, a vitória é certa.
Vamos então exaltar o nosso Deus e principalmente o nosso Jesus pela vitória que ele obteve, nos oferecendo os méritos dessa vitória. Cantemos o hino de número 57 de nosso inário. Irmãs, nosso Deus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Maldo e principalmente com Jesus, tem sempre nos oferecido o melhor. E a cada luta que nós enfrentamos, uma certeza cresce dentro de nós: não estamos sozinhos. Estamos sempre com a graça e a bênção dos céus a nos auxiliar na nossa caminhada. E então, irmãos, são dádivas em cima de dádivas, e nós sabemos que tudo que vivemos pela graça e pela honra de hoje sermos filhos de Deus. Vamos, irmãos, exaltar o nosso querido Pai por tudo o que nos oferecem neste caminho santo, acompanhando a mensagem que o coral preparou para essa oportunidade. O título muito sugestivo para a nossa meditação: Bênçãos preciosas.
meus irmãos, a Santa Avó Rosa é essa grande bênção que Deus nos oferece e ela tem provado isso em nossa vida. Por isso é merecedora de toda a nossa exaltação, mas especialmente de nossa confiança. Vamos relembrar o ministério dessa gloriosa santa, acompanhando a mensagem que o coral nos preparou com o título Nosso Consolador.
Meus queridos irmãos, há muitas maneiras de nós sermos fiéis, mas só há uma que agrada ao nosso Deus: nós pensarmos e sempre oferecermos as melhores condições para que outros também sejam fiéis à palavra que ouvem vinda dos céus. Assim como nós ouvimos esta palavra santa, perfeita e maravilhosa, deve haver em nós o intento de oferecer esta mesma glória, essa mesma graça a outras almas, a outros corações. E como fazer isso, irmãos? Sobre esse tema, o nosso boletim traz uma palavra, uma mensagem que é bastante esclarecedora e convidativa. Quero convidá-lo então a todos que ouçamos a leitura da palavra e depois meditaremos alguns instantes sobre a mesma. A dedicação de todos os estimados irmãos e irmãs em manter a nossa igreja com as suas contribuições é muito importante e de grande valor para a obra de Deus na terra. Deus ama aos que contribuem com alegria no coração, conforme ensinou o amado apóstolo São Paulo em sua carta à igreja de Coríntios, na qual afirmou: Deus ama aos que dá com alegria. Ele é poderoso para fazer com que lhes seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, todos transbordem em boa obra. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Multiplique a sua sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Deus o Pai e Jesus nosso Senhor prepararam e enviaram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo para ajudarem ao seu povo distribuindo bênçãos preciosas, concedendo paz, saúde e felicidade, abençoando o pão nosso de cada dia, desde a antiguidade, através do profeta Moisés. Deus o Pai instituiu o dízimo em seus mandamentos e entregou nas mãos do seu povo a responsabilidade de manter o seu reino aqui na terra. Também para que almas fossem preparadas para um dia habitar na glória celestial e para que na terra seus filhos tivessem vida justa, honrada e santificada, a fim de que vivessem em paz e fossem muito abençoados. Assim sendo, é de justiça que no tempo presente o povo apostólico contribua para manter o trabalho de sua igreja, inclusive porque é o único meio com o qual contamos para levar avante esta obra de salvação e redenção da criatura humana. Tivemos uma redução substancial das ofertas neste mês de julho, o que poderá comprometer o fluxo de caixa da igreja. Mas confiamos no seu entendimento, na sua compreensão, para ajudar a sua igreja. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provar a Deus, aos nossos santos, o quanto os amamos, nossa igreja e também este caminho. E não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Irmãos e irmãs, contribuam com amor, com dedicação, pois a nossa igreja depende muito do amor do seu povo para realizar e levar avante a sua missão. Cumpram com o seu sagrado dever de manter a igreja apostólica, que é o reino dos céus na terra. Enviamos o nosso abraço fraternal. Desejamos que toda a bênção celestial
de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão estejam com todos os nossos irmãos. Meus irmãos, é do meu conhecimento, é do seu, que essa igreja é mantida por nós. E é do nosso conhecimento a importância da nossa dedicação. Mas, irmãos, para que nós façamos a nossa oferta com sabedoria, da forma que é necessário ser feito, esta palavra do nosso apóstolo é maravilhosa. Porque será que você já parou para pensar? Será que nós já paramos para pensar? Deus ama ao que dá com alegria. Irmãos, o que eu tenho? Será que eu tenho dinheiro sobrando para dar para as pessoas? Será que você tem? Será que a senhora possui essa condição de separar quantias vultuosas e ajudar a obra da igreja? Claro que não, irmãos. Nós não temos essa condição. Mas, querido irmão, eu sei que eu tenho algo que você tem, que todos nós possuímos: a sabedoria. A sabedoria e o amor de Deus em nossa vida. Então eu posso dar do amor de Deus. Você pode dar do amor de Deus. A senhora pode dar do amor de Deus que está com você. Mas será que eu vou poder chegar, irmãos, e sair em todos os lugares falando: olha, eu tenho amor de Deus para te dar? Será que são todas as pessoas que vão entender e vai querer esse amor de Deus? Não. A maioria não vai entender. Mas então, irmãos, é por isso que Deus encontrou uma maneira de que nós oferecêssemos o seu amor. Ou seja, quando eu paro e penso: meu Deus, com quanta saúde eu levantei hoje, pude ter ido trabalhar, pude ter ganhado o meu salário, pude ter voltado para casa, pude ter estado durante toda a semana com a minha família. Teve um momento de muita luta, teve um momento de muita dificuldade, eu sofri, eu tive angústia, mas eu senti a sua presença. Quantos não têm essa oportunidade? Quantos não têm essa condição? Por isso, meu Senhor, eu quero expressar minha gratidão, a minha alegria de ter o Senhor em minha vida. Então eu vou dar um pouquinho daquilo que o Senhor tem me dado. Eu trabalhei, eu lutei, eu tive o meu salário. Eu não posso dar todo, mas eu vou dar 10%. Eu vou dar uma oferta dele para ajudar ao Senhor. Isso é dar com alegria. E quando você faz assim, quando a senhora faz assim, a Santa Rosa está vendo. E ela fica muito feliz. Ela fala: olha, esta minha serva, este meu servo, ele está me ajudando. E eu vou trabalhar para que ele seja melhor, para que ele tenha melhores condições. É por isso que o apóstolo fala assim, nesta palavra maravilhosa: ele é poderoso para fazer com que ele seja acrescentado toda a graça. Então, quando eu tiro lá do meu salário, digamos que eu ganho lá um salário mínimo, eu tiro 10% para dar R$100,45. É claro que eu estou tirando daquilo que eu tenho. Mas aí, Deus é poderoso para aumentar aquela graça que eu estou dando. Porque eu não estou pagando a Deus. Eu não estou cobrando nada de Deus. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho como fazer. Então eu estou dando da graça que tenho no meu coração. Então Deus é poderoso para aumentar essa graça. E aqueles R$100 não vai fazer nenhuma falta para mim. Mas se porventura eu ficar pensando: meu Deus, eu ganho R$1.045. Se eu der uma oferta de R$100, eu só vou ficar com 900. Como que eu vou pagar a conta de água? Como que eu vou pagar a conta de luz? Como que eu vou pagar o aluguel? Aí, meu querido irmão, Deus vai falar: que graça que ele encontra em mim para oferecer-me mais? Nenhuma. Por isso eu tenho que fazer a minha parte. Ainda a semana passada, quando o pastor Nilson estava aqui dirigindo a reunião, ele contou uma situação muito bela daquela irmã que, apesar do avançar da idade, ela tinha coragem, ela tinha determinação para fazer a sua parte.
Enquanto eu ouvia, eu me lembrei de que em uma das minhas primeiras reuniões, quando eu fui fazer uma reunião lá em Baiti, lá nos anos de 1983, eu me lembro que também eu tive um prazer imenso de conhecer uma situação semelhante àquela. Porque o nosso irmão, ele era muito pobrezinho, ele, a esposa e 3 filhos, e ele frequentava a igreja há pouco tempo. Ele disse assim: pastor, eu nunca comi um frango assado enquanto eu não tinha este caminho na minha vida. Eu nunca comi um frango assado. Eu comprava miúdos, eu comprava ovos, quando tinha condições. A maioria das vezes, eu e minha família comíamos arroz e feijão e farinha. Até o dia que eu conheci esse caminho. E um dia eu sentado aqui, eu via a irmã passar com a sacola, as pessoas depositar, e eu ficava com vergonha. Porque eu não podia estender a minha mão, porque eu não tinha nada para oferecer. Então, pastor, eu falei para Jesus naquele momento: Senhor, eu quero ajudar também. Aí ele disse, eu assisti a reunião, fui para casa, e naqueles dias, o meu vizinho estava precisando de uma ajuda na roça dele, e ele me chamou, falou: vem cá, seu José, você não pode me ajudar lá na minha roça, porque eu não estou podendo colher e eu vou perder as coisas. Se você me ajudar, 10% daquilo que você que colher é seu, o resto você passa para mim. Aí ele disse, muito bem. Ele foi ajudar lá o colega dele, vizinho de terras, colher lá o café que estava sendo colhido. E quando ele colheu aquele café, o rapaz deu ali para ele algumas sacas daquele café que foi colhido, depois de algum tempo de trabalho. E ele então disse que foi vender aquele café. Quando ele vendeu aquele café, ele não acreditou, porque o preço da saca estava alto, e ele pegou um dinheiro que ele nunca tinha pego na vida dele. E ele veio para casa feliz com aquele dinheiro. Aí quando ele chegou em casa, ele lembrou da oração que ele tinha feito. Eu disse que eu queria dar a minha oferta. A primeira coisa que ele fez foi separar a oferta. Ele separou a oferta, comprou coisas para a casa dele, comeu o primeiro frango assado que nunca tinha comido, e disse, a felicidade bateu na minha porta, pastor, porque aí veio na minha ideia, eu não tinha terra para plantar, os meus vizinhos também não tinham, porque sempre eles plantavam, mas era para eles mesmos, só naquele ano que deu aquela colheita muito grande. Então eu pensei, eu vou comprar galinhas e vou criar. Mas ele pensou, mas como que eu vou alimentar as galinhas? Se eu comprar galinha, eu vou ter que alimentá-las. Aí ele falou, Jesus vai dar um jeito. Ele falou, naquele tempo, ele falou, Jesus vai dar um jeito. Ele foi e comprou lá umas matrizes de galinha, soltou no quintal, porque ele não tinha dinheiro para dar comida para as galinhas. Ele soltou no quintal aquelas galinhas. E aquelas galinhas rapidamente cresceram, alguns dias já estavam grandes, e o dia dele não tinha nem acabado ainda, já tinha galinha grande. Um vizinho passando lá falou, você não quer vender umas galinhas dessas para mim fazer uma galinhada lá em casa? Ele vendeu as galinhas. Ele falou, mas eu não esqueci, pastor. Quando eu peguei e vendi aquelas galinhas, o dinheiro da Santa Rosa estava separado. Ele disse, pastor, foi crescendo tanto, que hoje eu não venho em nenhuma reunião sem condições para dar uma oferta para a minha igreja. Isso, irmãos, é acrescentar toda a graça de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Mas vejam, irmãos, será que aquele irmão, ele não podia ter feito aquilo antes? Não, porque ele não conhecia a igreja. Só no momento que ele conheceu a igreja, só no momento que ele viu a responsabilidade que estava com ele, que ele devia assumir, é que Deus pôde ajudar mais. Ele já estava tendo uma vida diferente. Ele falou, pastor, eu já estava tendo uma vida diferente. Tanto é que eu estava na igreja infeliz. Mas naquele momento que eu fiz aquele voto de eu queria ajudar, Senhor, então a vida dele se transformou. Meus irmãos, quer dizer que isso vai acontecer comigo? Quer dizer que isso vai acontecer com o Senhor? Claro que não. A cada um de nós, Deus abre a sua porta da maneira que nos é conveniente. E eu tenho certeza que Deus e a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo,
jamais vai desamparar aquele filho que assumir para si a responsabilidade de filho de Deus. Espero, irmãos, que você possa ajudar a Santa Avó Rosa hoje. Espero, irmãos, que o senhor possa ajudar o irmão Mauro. Mas se porventura o senhor, a senhora, você jovem não puder, também não fique de braço cruzado, não. Também não fique parado esperando as coisas acontecer. Busque Jesus. Busque a Santa Avó Rosa. Busque o auxílio divino. E ele, irmão Aldo, vai vir falar com você. A Santa Avó Rosa vai vir falar com você. E você vai perceber. Vai chegar a hora que você vai sentir: o irmão Aldo está me falando. É agora que eu devo agir. É desta maneira que eu devo fazer. Foi sempre assim. E sempre o será. Basta que nós confiamos. Basta que nós, irmãos, façamos a nossa parte. Espero que você tenha saúde, tenha paz, tenha trabalho, tenha condições. E que seu pão de cada dia seja multiplicado. Pela graça do amor de Deus no seu coração. Agora eu vou fazer uma breve oração para que nós possamos fazer a nossa colaboração. Ajudando, irmãos, a obra de nossa igreja, como ela tanto precisa, para então a sua subsistência. Curve a sua cabeça, eu irei fazer uma breve oração. Santíssimo e querido Deus, onipotente Pai, graças te damos por termos saúde. Primeiramente, a saúde que vem dos céus, não é a saúde material, não, querido Pai. É a saúde divina, a saúde que vem da Santa Avó Rosa, que vem do Santo Irmão Aldo. A coragem, o entendimento e a sabedoria para administrar nossos atos e nossa vida. Amparando nossos familiares, buscando oferecer o melhor das nossas possibilidades, mas também nunca esquecermos que nossos familiares são todas as almas carentes buscando a graça e a palavra de Deus. Que elas, para alcançar esta graça, precisam ouvir esta palavra, precisam ouvir essa mensagem, precisam vir para este caminho. E é o convite que a nossa igreja pode fazer. É através da nossa disposição em dar oferta, em dar o nosso dízimo, em dar a nossa colaboração. Mas eu entrego nas tuas mãos a vida, a alma, o ser de todos nós. Que nós possamos sempre te ajudar e merecer o olhar divino sobre o nosso ser. Receba também, irmão Aldo, as ofertas que nós vamos fazer, como um ato de adoração e de agradecimento. Peço que o Senhor unja e consagre essas ofertas que nós vamos oferecer para a manutenção da obra de nossa igreja e para a honra e glória dos céus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Meus queridos irmãos, nossas irmãs vão neste momento se dirigir aos nossos lugares. Todos que puderem estender a sua mão com carinho, com amor, assim o faça. E que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo possa recompensá-los. Quero lembrar aos irmãos que a igreja abriu mais uma conta agora no Banco Santander. Então os irmãos que tiverem transações bancárias nessa instituição poderão fazê-la através da conta da agência 167, a conta corrente 13005309, dígito 9, somente para facilitação então das operações da nossa igreja. Quero lembrá-los, irmãos, que também em virtude da situação de isolamento social que estamos vivendo, a direção da nossa igreja resolveu autorizar para o mês de agosto as nossas reuniões de Santa Comunhão. Então todos os irmãos que quiserem, as congregações que quiserem, estão autorizadas a realizar a Santa Comunhão entre os dias 29 e 30 de agosto. A nossa congregação aqui em São José dos Campos, nós iremos realizar a Santa Comunhão no dia 29, é um sábado, com início às 18 horas. Sei que ainda há muito tempo, mas somente para os irmãos já ir se programando. A nossa reunião vai começar mais cedo, é uma programação toda especial. Então, os irmãos vão se preparando para no dia 29 de agosto, nós então realizarmos aqui na congregação de São José a nossa Santa Comunhão. Agora, irmãos, vamos acompanhar a mensagem que o coral nos preparou, uma mensagem de paz e de muita alegria, com o hino Livres com Deus. Ouçamos e meditemos.
Muito bem, meus queridos irmãos, em prosseguimento, vamos ainda ouvir o coral, cantando mais uma bela mensagem. O hino que vamos ouvir, Eu Sigo a Jesus e o Consolador. Vamos acompanhá-los. Antes de ouvirmos essa apresentação, quero levar ao conhecimento dos irmãos também um aviso importante da direção de nossa igreja. Alertamos mais uma vez a todos os fiéis apostólicos que pessoas mal intencionadas estão tentando influenciar os irmãos através de canais de comunicação como o YouTube e o Facebook, dizendo-se evangelizadores, blasfemando contra a nossa fé e os nossos santos. Pedimos aos irmãos que tomem cuidado e evitem acessar esse tipo de conteúdo. Avisamos a todos os nossos irmãos que a Igreja Apostólica não usa a idolatria, imagens nem esculturas. Portanto, não utilizem nem mesmo em apresentações ou em seus vídeos. Também avisamos que existem pessoas que estão indo em nossas congregações pedindo dinheiro, dizendo pertencer à nossa igreja e com o nome de muitos irmãos. Tudo isso é golpe e trata-se de pessoas aproveitadoras da bondade de nosso povo. Pedimos que não deem dinheiro a essas pessoas e entrem em contato com o Conselho Deliberativo ou ainda com o Departamento Jurídico, informando para que possamos então tomar as medidas cabíveis diante da legislação, pois isso trata-se de um estelionato. Então, na sequência, irmãos, da nossa reunião, vamos acompanhar o coral cantando o hino Eu Sigo a Jesus e o Consolador. tristezas e multidões.
tinha Jesus, meu consolador, no meu coração. Amados irmãos, realmente o mundo sofre com as ilusões. E muitos que hoje aqui estão, um dia passaram por esse sofrimento de viver iludidos, sem a certeza de que existe um amanhã melhor do que o hoje. Mas, irmãos, o dia que nós encontramos ao nosso Deus, encontramos esta igreja, encontramos o pastor prometido, o nosso irmão Aldo, o futuro abriu-se para nós de uma maneira maravilhosa. Não podemos viver nesta ilusão, não mais viver. Devemos ter a certeza e viver para a glória de Deus. Como o hino bem disse, o mundo não faz parte mais de nós. Não podemos ter satisfação, não podemos ter prazer com as coisas que existem lá fora, que não são de Deus e que não fazem o nosso pensamento ser de Deus. Meus queridos irmãos, mas como vencer esse mundo tão grande, esse mundo tão amplo, que se abre para mim, para você, para todos nós? Será que é fácil vencer, irmão, a tentação de não ser igual, de não ceder espaço a essa vida ilusória, ou como diz o nosso hino, viver a realidade dos outros, a realidade alheia, mas viver a nossa realidade? Como isso pode ser feito? O irmão Aldo é incansável em me ensinar, é incansável em te avisar. Vamos ouvi-lo. Essa é a maneira de vencer a ilusão. Essa é a maneira de saber que nós não somos do mundo e que somos de Deus. Basta ouvirmos qualquer palavra do nosso irmão Aldo, ela sempre vai nos tirar da ilusão da realidade alheia. Por que, irmãos, a ilusão da realidade alheia? Porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa que não está nesse caminho e nós pensamos, nossa, como ela é feliz. Mas se nós formos ver a realidade, se nós realmente formos ouvi-la, nós o percebemos que ela não é feliz. Ao contrário, ela ouve você, ela vê você e ela fala, você é feliz.
Eu me lembro, irmãos, eu tenho isso como experiência. Ainda muito jovem, eu tinha uma colega de trabalho que ela era de uma religião e o seu pai era escritor de livros para essa religião, e ela tinha um legado muito grande, porque o pai dela havia falecido, e todos os direitos autorais daqueles livros, ela recebia anualmente. E quando ela recebia, era fortunas que ela recebia. Mas ela sempre naquela dificuldade, ela sempre naquele sofrimento, ela sempre pedindo ajuda, ela sempre pedindo socorro para outro na empresa. E ela, uma vez conversando, ela disse: Eli, você é feliz? Não sei, eu não sou feliz. Eu não sei o que é felicidade. Eu sofro, eu apanho todos os dias. Isso é um sofrimento, uma angústia que eu não consigo. E você não, a gente te olha, a gente vê que você é feliz. Eu disse para ela: são as escolhas da vida, Ana. São as escolhas da vida. As escolhas que nós fazemos, elas trazem reflexo para nós. Eu disse para ela, ela falou: eu sei. Eu falei para ela: eu escolhi servir a Deus. Ela falou: eu sei, eu conheço a sua religião. Você para mim é luz. Você para mim é felicidade. A hora que eu saio daqui do trabalho, para mim acabou a felicidade. Porque lá no escritório trabalhava eu e ela. Ela era minha assistente, eu era o chefe dela. Eu disse: eu saio daqui, a minha felicidade se acaba. O que era isso, irmãos? As pessoas que conviviam com ela, o irmão dela que era médico, eles pensavam que era feliz. Mas ela não era feliz, ela vivia angustiada. Ela vivia presa pelas ilusões. Irmãos, é isso que o mundo oferece. É isso que é isso que eu não podemos viver. Devemos saber definir o que é isto, para então não nos deixarmos subjugarmos por esses sentimentos que muitas vezes nos afastam da graça de Deus. Mas, irmãos, a maior felicidade de todos nós é que nunca, em um momento algum, o irmão Aldo esqueceu de mim, de você ou de qualquer um de nós. Ele sempre teve uma palavra, ele sempre teve um jeito de apontar para nós e nos chamar, nos convidar para nos afastarmos deste perigo que é as ilusões do mundo. Ele, irmão Aldo, a igreja, a Santa Rosa, irmãos, sempre foram para nós e sempre será um abrigo para o frio das incertezas. Porque quantas vezes, irmãos, você já se sentiu aquele frio, aquela angústia, como se estivesse sozinho para decidir: sigo ou não sigo? Creio ou não creio? Acredito ou deixo de acreditar? Essa incerteza, pode saber, para todas as pessoas sempre existiu e sempre existirá. Mas o apostólico, ele não pode ter essa incerteza. Por quê? Porque ele tem um casaco. Ele pode se abrigar deste frio no irmão Aldo, na Santa Rosa, na palavra de Deus, nas reuniões de nossa igreja, nas mensagens dos hinos. Isso são presentes de Deus. Isso são presentes da Santa Rosa para nós. Isso são ensinos preciosos que devemos guardar e valorizar. Meus irmãos, para a nossa meditação, eu quero convidá-los a meditar um pouco sobre essa vida maravilhosa que nós tivemos o prazer e a honra de conhecer. Essa vida que agora no mês de agosto completará 94 anos de existência. Que eu posso dizer, foi com esta vida que eu aprendi a viver. Todo aquele que olhou para esta vida e quis
acompanhá-la, ou a quis como a sua companhia, foi vitorioso e feliz. Nunca sentiu-se amargurado, nunca sentiu perdido, nunca sentiu isolado, nunca sentiu-se sozinho. Isso eu posso afirmar. Porque a cada dia que busquei olhar para esta vida, a cada dia que ensinei sobre o olhar desta vida, eu o senti, eu ouvi falar comigo. E com você, com a senhora e com todos aqueles que quiseram ouvi-lo. Vamos ouvi-lo mais uma vez? Ensino sobre o Santo Irmão Aldo. Disse Jesus sobre o futuro de sua igreja: haverá um só rebanho e um só pastor. O amado apóstolo São Paulo profetizou sobre a unidade da igreja: um só corpo, um só espírito, um só Senhor, uma só fé, ou seja, uma só doutrina, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e atua por meio de todos, e se encontra em todos. Isso, claro, através da unção divina, poderosa, do Espírito do nosso Deus e da Santa Rosa, nosso Consolador. Entendam, prezados irmãos, que para que houvesse esta unidade espiritual e Deus reinasse sobre o seu povo, seria preciso haver um só pastor, ou um guia espiritual, dotado de todos os dons do Espírito Santo, e que pudesse contar com a presença e a direção do Espírito Consolador. Quando Jesus, nosso Senhor, prometeu o Consolador, prometeu em seguida que haveria um só rebanho e um só pastor. Está bem claro que este pastor precisaria estar no meio do seu povo, ser visto, ser ouvido, como aconteceu com ele, Jesus, e com a Santa Rosa também, que foram vistos, contemplados em toda a virtude e poder aqui na terra. O nosso irmão Aldo é este pastor prometido, e tudo foi cumprido religiosamente. Nós temos uma doutrina só, transmitida através de nosso boletim, onde é lida e pregada na mesma semana em toda a igreja. Uma só fé, um só batismo, pois o nosso batismo é o batismo do Consolador. Um só Espírito, pois o nosso Santo Irmão Aldo muito lutou para unir nossos corações, a fim de que sejamos unidos num só Espírito, que é o poder de Deus e o não da divisão, e não o da divisão, ou do engano, mas em um só pensamento, de servirmos a Deus e aos seus santos, e nos amarmos uns aos outros. Antes de subir ao Pai, Jesus, em sua oração sacerdotal, fez o pedido ao Pai, pela unidade da igreja. Ouçamos bem esta palavra do nosso divino mestre, muitas vezes realçada pelo nosso profeta e pastor, com a vida e com a palavra. Dei-lhes a glória que tu me deste. Veja como Deus, Jesus falando com Deus: dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade, e portanto o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Vejam a importância do ministério do Santo Irmão Aldo, pois sem ele, ao seu tempo, não poderíamos ser dirigidos por Deus, e nem pela Santa Rosa. Não poderíamos ser a igreja que continua triunfando sobre o pecado e sobre o mundanismo. Portanto, para que a nossa igreja continue a ser dirigida pelos céus, e conte com toda a graça santificante, e todas as bênçãos do Consolador e desse santo pastor, é preciso a cada dia obedecermos às orientações, os conselhos que recebemos da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, pois foram nos dados por Jesus nosso Senhor, e estarmos unidos a eles, para sermos então a igreja vitoriosa. Entendam que o verdadeiro profeta sempre fez, ou melhor, que o verdadeiro profeta sempre foi uma escolha de Deus,
e não dos homens. Temos nas Escrituras Sagradas exemplos belíssimos de homens e mulheres que exerceram um ministério perfeito nesta terra, sempre com a finalidade de transmitir toda a vontade de Deus para o seu povo. Não se nomearam a si próprio, mas foram chamados. Temos o exemplo do profeta Moisés, do santo profeta Santo Elias, do santo profeta Daniel, Samuel, Isaías, São João Batista, o rei Davi e muitos outros. O mesmo se deu com a Santa Avó Rosa. O mesmo se deu com o santo irmão Aldo. Eles nunca procuraram cargo em nossa igreja. O irmão Aldo veio para a igreja porque a Santa Avó Rosa o chamou e por vários anos a serviu. Então, enquanto ela ainda estava entre nós. Ele é sobrinho dela e foi a Santa Avó Rosa a primeira pessoa que, ao nascer, lhe tomou em seu colo, passando a ele todos os seus dons e virtudes. Ele sempre a amou, era a sua conselheira, o seu refúgio nas horas de lutas da vida. Porém, na época certa, em que deveria se dar o arrebatamento, a glorificação e a posse do seu galardão de consolador, Deus o Pai mandou que ela falasse com o nosso irmão Aldo e dizer que iria precisar muito dele, e pediu-lhe que então prometesse lhe ajudar, mas não lhe disse qual seria a sua missão, e foi atendida. Daí em diante ficou garantido o governo da igreja para o futuro. 2 dias depois, ela foi arrebatada aos céus, tomou posse do seu galardão e voltou para continuar o seu ministério em espírito, aparecendo então ao santo irmão Aldo, dando-lhe todas as orientações e qual seria então a sua função na direção e no governo de nossa igreja. Daí deu início à grande vitória da Santa Avó Rosa. Ela passou a ser conhecida em muitas cidades, lares e famílias, através do nosso programa radiofônico, A Hora Milagrosa, e aperfeiçoou nele os dons de profeta, de revelação, e outros dons importantíssimos que foram exercidos por nosso irmão Aldo em benefício de nossa igreja e do nosso povo. Entendam, prezados irmãos, que Deus pode falar ao seu povo através de um profeta, seja homem ou mulher, como se deu com a Santa Avó Rosa, mas quando inteiramente consagrados, santificados de um Espírito muito forte, com todos os dons de um Espírito Santo. Outro fato importante que a Igreja Apostólica precisa saber é que sem profecias diretas dos céus, o povo se corrompe. Por isso é que a nossa igreja continua vencendo, e vem se mantendo livre dos perigos da contaminação, sendo incólume, isto é, fora do perigo do pecado, entrar em nosso meio, como as modas, os costumes inconvenientes para os filhos de Deus, as doutrinas, os princípios doutrinários errados, mas os nossos irmãos e irmãs precisam fazer a sua parte, obedecer a esses santos que nos legaram algo tão bom e maravilhoso como a nossa doutrina e a nossa disciplina. Cumprindo o seu ministério nesta terra, o santo irmão Aldo teve a honra de receber o seu galardão na glória celestial. Nos deixou a igreja apostólica preparada para seguir avante até quando o nosso Deus permitir que continuemos a levar uma mensagem de amor, de fé e esperança aos corações humildes e bondosos, que procuram um caminho de paz e verdade, proporcionando a salvação aos que se arrependerem e seguirem esta fé. Entendam, prezados irmãos, que uma igreja, para ser realmente dos céus e religar o homem ao seu Criador, precisa em tudo ser santificada e consagrada a Deus, ser muito fiel à sua lei e aos seus mandamentos, deve ser isenta do pecado para ajudar o homem contrito a ser também um vencedor e retornar ao seu Criador. São João, no seu livro das Revelações sobre o futuro da igreja vencedora, assim descreve numa das suas belíssimas e magníficas visões do livro do Apocalipse. Então ouvi, como uma voz de numerosa multidão, dizendo assim: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos-nos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, que é a igreja vencedora, a si mesmo se ataviou, se vestiu, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e puro, porque o linho finíssimo são os atos
de justiça dos santos, isto é, dos fiéis seguidores. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ainda disse mais o profeta e apóstolo: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O que significa as vestes de linho finíssimo? Está bem claro que é a santidade da igreja, representada por seu povo, que só deve praticar atos de justiça e de bondade. O que significa ser a igreja vencedora? Só pode ser vencedora se for fiel a Jesus, aos seus ensinos e mandamentos. O mundanismo, os costumes errados, as modas e tudo o que fere a justiça divina e a moral cristã não podem ter domínio sobre a igreja que quer ser a vencedora. No mundo atual, surgiu muita coisa que interferiu na vida religiosa das pessoas, dos povos cristãos. Daí surgiu um dilema sobre a prática de muitos costumes que surgiram no mundo e que no passado tais costumes não eram aceitos por ferir a moral cristã. O mesmo se deu sobre muitos princípios doutrinários, causando uma lacuna e divisão, prejudicando a unidade dos povos cristãos. Como se resolveria todos esses problemas? Somente com a direção sábia dos céus, através do Espírito da verdade, que Jesus prometeu ao dizer: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Todavia, disse o nosso Senhor Jesus, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, isto é, dos erros, da justiça, isto é, o que é certo, o que é errado na vida do povo de Deus, do juízo, para salvar, libertar e condenar o pecado e os erros. Acrescenta ainda o nosso divino mestre: ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do meu Pai, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque haverá de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar, pois tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Entendam que a missão da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e do Santo Irmão Maldo como Supremo Pastor é unir os corações, é dar perfeito entendimento da verdade, a fim de não deixar dúvidas no coração dos fiéis que creem em nosso Senhor Jesus. Portanto, a nossa igreja vem sendo a igreja pura e imaculada, isto é, sem erros, sem mundanismo, sem modas extravagantes, sem vícios, sem doutrinas erradas, maldades ou injustiça. Por termos entre nós a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Maldo a nos dirigir. Mas para continuarmos a sermos livres de toda a corrupção que há no mundo, precisamos contar com a direção dos céus. Tem que reinar sobre nós, isto é, o nosso Deus tem que reinar sobre nós. Isto só é possível através da presença entre nós desses santos poderosos e de todo o poder celestial, dos santos e dos anjos. A Igreja Apostólica vem sendo vencedora graças à grande vitória da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e do Santo Irmão Maldo como profeta e pastor por excelência deste povo. Uma das mensagens dirigidas ao povo apostólico, ainda quando o Irmão Maldo estava entre nós, ele nos ensinou assim, dizendo: procurem dar valor ao que nós possuímos, sejam fiéis a mim, Irmão Maldo, pois estarão sendo fiéis a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor, e a Santa Avó Rosa. Sempre temos comemorado o dia 31 de agosto de cada ano como o aniversário do Irmão Maldo, com muita gratidão aos céus, a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, pelo ministério glorioso deste profeta e primaz, que exerceu diante de todos nós como profeta de Deus e mensageiro dos céus, com seus dons preciosos para nos dirigir no caminho do bem e da verdade. Meus queridos irmãos, nós nos acostumamos
com essa realidade: um só rebanho e um só pastor. Agora que o irmão Aldo está nos céus, para aquele que é mais novo, para aquele que não é da igreja, ele vai dizer: a sua igreja é igualzinha às demais. E eu vou dizer para ele: não, a minha igreja não é igual. Por que a minha igreja não é igual? Porque a minha igreja tem a verdade. A minha igreja tem o pastor. A minha igreja tem o Consolador. Por isso a minha igreja tem Jesus. Porque, irmãos, enquanto qualquer outra igreja, qualquer outra, não vamos enumerar, porque não nos convém, mas qualquer outro religioso, ele está esperando Jesus. Aí você pode se perguntar: mas por que eu não estou esperando? Se você se perguntar assim, você está errado. Porque você precisa esperar. Eu preciso esperar. Hoje aqui eu quero esperar que Jesus esteja ao meu lado. Quando eu sair dali, eu quero esperar que Jesus me acompanhe. Quando eu estiver na minha casa, eu quero esperar que Jesus se deite comigo no meu leito de descanso. Quando eu me levantar para o trabalho, eu quero esperar que Jesus me acompanhe. Ou seja, eu não quero esperar como o mundo quer esperar. Da mesma forma, praticando as mesmas coisas, as mesmas palavras, os mesmos atos, as mesmas concupiscências, os mesmos erros, as mesmas injustiças. Mas eu preciso esperar. E como que eu posso esperar? Como que você pode esperar que Jesus esteja ao nosso lado? Da forma que ele falou: Pai, eu dei-lhes a glória que tu me deste. Veja que maravilhoso, irmãos. Imagine você agora, naquele momento que Jesus está lá no reino dos céus, e nosso Deus chama assim: meu filho, o mundo precisa de você. Os homens, para se arrepender e para me conhecer, precisa de você lá na terra. Eu vou te revestir de todo poder e toda autoridade. E você vai provar para os homens que um homem pode vencer o pecado, que um homem pode vencer as ilusões, que um homem pode viver de realidade divina e celestial, e não de uma ilusória situação que o mundo possa oferecer. E Jesus, irmãos, ele ouviu tudo aquilo, aqueceu ao nosso Deus e veio corajosamente fazer o quê? Defender o seu Pai. Por isso ele disse: Pai, eu dei-lhes a glória que tu me deste. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, se você, se eu, se qualquer um de nós pensarmos igualzinho aos demais, o que é que tem? O que é demais? Falar isso, falar aquilo, vestir-se assim ou vestir-se daquela forma, ignorar este ou ignorar aquele, ser injusto com aquele ou ser injusto com aquela. O que é que tem demais? Se eu pensar assim, se você pensar assim, se qualquer um de nós pensarmos assim, que glória tem você? Jesus disse: Pai, eu dei-lhes a glória que tu me deste. Jesus veio, irmão, e ele não foi igual a nenhum. Não foi igual a nenhum, nem aos profetas do passado. E ele disse: eu não vim revogar a lei dos profetas, mas eu vim renovar a palavra do meu Pai. Mas ele não foi igual a São João Batista, ele não foi igual a Samuel, ele não foi igual a Malaquias, ele não foi igual a Zacarias, ele não foi igual ao profeta Daniel. O que quero dizer com isso, meu querido irmão? Jesus disse: Pai, naquela oração maravilhosa, eu dei-lhes a glória que tu me deste. Ou seja, não sejamos iguais. Não sejamos iguais. Não sejamos iguais a quem está nos rodeando, envolvidos, direcionados, subjugados ao poder do pecado e da ilusão. Foi isso que Jesus disse. Porque o Pai deu a ele uma glória que ninguém tinha tido. Não seja subjugado.
não se submeter em momento algum. Jesus nunca se submeteu, nem para nascer, nem para morrer. Ele nunca se submeteu. Isso que ele disse: Pai, eu vou dar àquele que me seguir a glória de também querendo, não submeta-se ao poder do pecado. Também querendo, seja vitorioso como eu sou. Ele foi claro: Pai, eu dei-lhes a glória que tu me deste. Veja que maravilhoso. E ele completa: para chegarem à perfeita unidade. Veja o que é isso, irmãos. Para chegarem à perfeita unidade. Eu, irmãos, vi um pouco do ministério da Santa Avó Rosa. Andei com ela há algum tempo. Fui ensinado por ela há algum tempo também. Mas eu vi o irmão Aldo. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso, irmãos, todo momento das minhas incertezas buscar a Ele. Falar com Ele. Pedir auxílio a Ele. Estender as minhas mãos e ver a mão dele estendida, para que nela eu pudesse me apoiar. Este do qual vos falo, ele é exemplo de perfeita unidade. Por quê? Quem viu o irmão Aldo, via Jesus. Quem viu o irmão Aldo andando e falando, viu a Santa Avó Rosa. Por quê? Irmãos, se nós chegarmos para qualquer religioso e disser para ele: o que é a Trindade excelsa? Alguns vão falar, outros vão falar: é Jesus. Jesus e o Pai é a mesma coisa. Não. Jesus e o Pai não são a mesma coisa. A Trindade excelsa, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, que é a fonte da vida celestial, criadora inclusive do Pai. Isso foi Jesus que falou. Que o Espírito Santo é a fonte geradora de vida dos céus, criadora inclusive do Pai. Então, a Trindade excelsa é o Divino Espírito, Deus e Jesus. Mas por que os homens confundem? Porque eles são unidade. Eles são unidade. Se falar de Jesus, está falando de Deus. Se falar de Deus, está falando da fonte da vida, que é o Espírito Santo. Se nós falarmos do irmão Aldo, estamos falando de Deus. Se nós falarmos do irmão Aldo, estamos falando de Jesus. Se nós falarmos de Jesus, estamos falando da Santa Avó Rosa. Essa é a unidade. Então, o que Jesus quis dizer? Quando você falar que é apostólico, fala que você é Jesus. Quando você falar que é apostólico, fala que você é o irmão Aldo. Quando você falar que é apostólico, fala que você é a Santa Avó Rosa. Você precisa representá-los. E como foi a Santa Avó Rosa? Fonte de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça, de verdade, de certeza, de coerência, de magnitude. Como foi o irmão Aldo? A mesma coisa. Quando os apóstolos chegavam para Jesus, o que encontravam nele? Amor, verdade, justiça, sinceridade, caridade, misericórdia. Então, irmãos, o que Jesus quis dizer? Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que o mundo, para chegarem à perfeita unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então veja, irmãos, para que o mundo possa crer, para que o mundo possa ver Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, precisam ver você agindo como apostólico, você falando como apostólico, você sendo apostólico, você vivendo como apostólico. Esta é a unidade perfeita. Eu me lembro, irmãos, que certa vez o irmão Aldo me escalou para fazer a Santa Comunhão na congregação de São Carlos. E na terça-feira a Efigênia me ligou, passou aqui o recado que o irmão Aldo precisava que eu fosse fazer aquela Santa Comunhão. Eu agradeci a ela, fiquei muito feliz, como sempre fico quando eu sou escalado, como na segunda-feira agora. O pastor o Emerson me ligou e disse: pastor, dá para você fazer a reunião São José? Eu fiquei muito feliz de poder trabalhar, e naquele momento também foi igual. Aí na quinta-feira, quando eu fui cumprimentar o irmão Aldo, não fui falar, cheguei lá e Efigênia me chamou e falou: pastor, o irmão Aldo quer falar com você.
Eu entrei na sala, fui conversar com ele. Ele me passou alguns recados. Ele disse que na congregação estava enfrentando alguns problemas e que era para que eu direcionasse a mensagem, falando do ministério dele, mostrando para a igreja que ele era o pastor escolhido e que era para eu dizer para a igreja que ele amava muito a todos e queria a felicidade de todos. Me deu aqueles recados, dando uma linha para a mensagem que eu ia dirigir. E assim eu fiz. E eu fiquei pensando, o irmão Aldo não vai nessa Santa Comunhão. E então, eu pensei aquilo durante a semana e fiquei meio triste, porque eu gostava tanto quando ele ia, que a gente podia conversar, a gente podia falar sobre os problemas que estava vendo, e ele sempre nos auxiliava. E então, naquela reunião, eu falei, o irmão Aldo não vem. Eu fiquei triste, por imaginar que ele não ia. E vejo, irmãos, como é maravilhoso. Começou a reunião, ele não tinha chegado ainda, mas depois de algum tempo ele chegou, entrou e foi lá para a secretaria. Depois de algum tempo, enquanto o coral estava apresentando, ele pediu para a Efigênia me chamar. Eu entrei lá na secretaria, nós sentamos, começamos a conversar. Ele falou assim, pastor, o senhor pensou que eu não vinha, né? Veja, irmãos, eu não tinha falado nada, e ele disse, pastor, o senhor pensou que eu não vinha, né? Mas eu nunca deixo os meus filhos sozinhos. Irmãos, isso é unidade. E ele nunca vai deixar você sozinho, se você quiser. Se eu quiser, se nós quisermos. Irmãos, como é que nós vamos provar que não estamos sozinhos, que nós queremos ele ao nosso lado? Será que é desprezando as ordens que ele nos dá? Será que é nós esquecendo os ensinamentos que ele tanto lutou para escrever e deixar gravadinho para nós, para que nós sempre fôssemos dirigidos pelos céus? Será que é assim que nós provamos para ele que nós o amamos, que nós queremos estar com ele, que nós sentimos prazer em ter a companhia dele? Claro que não, irmãos. Ter prazer na companhia dele é lembrar os seus recados, lembrar os seus ensinamentos e se esforçar, se empenhar em fazer a vontade deles. Por quê? Porque são vontades divinas, são vontades celestiais. Não é a minha vontade, não é a vontade do pastor X, do pastor Y, não é a vontade nem do irmão, é a vontade de Deus. Então isso que é maravilhoso, irmão. É essa unidade que Jesus quer que nós tenhamos. Ou seja, quando eu quiser ser agradável ao irmão Aldo, da Santa Rosa, então eu estou tendo a glória que o nosso Jesus nos deu nessa palavra maravilhosa. Mas, irmãos, quizá nós tivéssemos tempo para prosseguir nessa meditação que é bastante extensa, mas o mais importante é que você precisa do irmão Aldo. Quer queira ou não, todos nós precisamos do irmão Aldo. Porque há momentos, irmãos, que nós vamos nos sentir inúteis. Há momentos que nós vamos nos sentir frágeis, e é só Ele que tem poder para nos levantar e nos fazer nos sentir vontade de seguir, de lutar, de não ser derrotado, de não nos entregarmos, de não abandonar a nossa luta, a nossa tarefa, a nossa missão, seja como pai, como mãe, como irmão, como tio, como sobrinho, como pastor, como obreiro, como diácono, como corista. Só com Ele que nós conseguimos fazer o melhor. Porque se quiser fazer sozinhos, não vamos conseguir. Se eu quiser ser um bom pai sozinho, não vou ser. Se eu quiser ser uma boa mãe sozinha, não será. Por quê? Porque há coisas, irmãos, que estão longe de nós. Muitas vezes nós pensamos saber e não sabemos. Só o irmão Aldo sabe, e ele quer sempre falar. Ele quer sempre apontar, filha, olha, é isso, faça aquilo. Mas para merecer esse recado, irmão, chegar dentro do nosso ouvido, ele não vai chegar da forma que nós chegávamos antes. Quando nós íamos lá, falávamos para a Efigênia, o irmão vai atender hoje. Ela fala, vai, passa um recado para ele que eu queria falar com ele. Aí ele fala, ela passava, o irmão falou que você pode entrar, ou pode ir amanhã, ou pode vir antes. Esse recado não vai chegar assim mais. Mas será que ele não pode falar comigo? Será que ele não pode falar com você? Pode, só que tem uma condição, uma só. Eu preciso provar que quero falar com ele. Você precisa provar que quer falar com ele. E isso é a perfeita unidade. Quando eu conseguir falar com o irmão Aldo, sem idolatria, sem fanatismo, sem aquela questão, eu vi o irmão Aldo, eu estou falando com ele. Não. O recado vem. Você vê, é uma mão do irmão Aldo, é a mão da Santa Rosa, é a orientação dela, é o chamado dele. Nós percebemos isso, irmãos, quando queremos. Espero que você queira sempre, para merecer essa graça, para viver essa graça,
para sentir esse prazer, este contentamento, de saber, eu não estou sozinho. Aconteça o que acontecer, eu não estou sozinho. Porque, irmãos, derrotado não é aquele soldado que é atingido na batalha. Derrotado é aquele que cai e não tem forças para se levantar. Irmão amado, que é você como soldado de Deus, com forças. E a força Ele pode te dar, porque Ele é força, Ele é o poder, Ele é a representação de Deus. Deixa no seu coração esta palavra, essa mensagem, que você, irmão, enfrente todas as lutas, todas as dificuldades, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que muitos têm receio, muitos têm dificuldades, todos têm normas a seguir. Por exemplo, para o enfrentamento da pandemia, todos nós temos normas. Muitas vezes a pessoa pode falar, mas se eu pôr a máscara, eu estou com medo, se eu não cumprimentar, eu estou com medo. Não, irmãos, é seguir as normas, sejam elas de Deus ou dos homens, são normas, sigamos. E a Santa Rosa, o irmão Mauro, vai sempre nos abençoar, como abençoou o nosso querido irmão, aqui no seu depoimento de fé, que eu vou ler para os irmãos antes de passar a palavra para o coral, que apresentará então o hino que finda a nossa reunião. Vejam só, irmãos, esse depoimento do nosso irmão Euládio Souza dos Santos, residente no Tatuapé, no estado de São Paulo. Disse ele assim: no dia 12 de maio de 2020, senti muita febre e dores pelo corpo. Fui ao hospital e, após realizados os exames, ao ver o resultado, a médica me disse: seu exame deu coronavírus. Eu não senti medo e me lembrei de uma mensagem do Santo Irmão Mauro que dizia: o próprio Senhor marchará à sua frente e Ele estará sempre contigo, nunca te deixará e jamais te abandonará. Não tenha medos, nem te apavore. Assim eu fiz, confiei no grande poder de Deus e da Santa Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Mauro. Eu senti um grande alívio e fiz muitas orações, sempre pedindo com muita fé a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Rosa, o Consolador, ao Santo Irmão Mauro, que me livrassem das manifestações daquela enfermidade, pois eu tenho problemas alérgicos. Durante 20 dias eu fiquei no isolamento, fiz uso da água e do óleo ungidos, e graças a Deus e a esses santos poderosos fui atendido, pois não houve consequência daquela doença. Hoje, no dia 3 de junho, estou com muito bem de saúde e agradeço a Santa Rosa, ao Santo Irmão Mauro e a todos os santos por essa grande bênção alcançada. Sou o corista da sede da Igreja Apostólica e assino então o nosso irmão Euládio Santos, Euládio Souza dos Santos. Com esse depoimento, seja louvado, honrado e glorificado o nome de Deus, nosso Pai. Sigamos então a nossa reunião, ouvindo o coral cantar Assim é o Amor do Irmão Mauro. Ouçamos e meditemos. Música
todos aqueles que aqui estão hoje, tenho certeza, sentiram e viram este amor sobre suas vidas. Mas o mais importante, irmãos, é que podem ter certeza, todos podem e continuam a ver esse amor sobre nossa vida. Amor dedicado, um amor sincero e verdadeiro a nos defender e a nos amparar. Irmãos, para ter este amor, só precisa uma coisa: ame-o como merece ser amado. Porque amar o irmão Aldo é amar a Deus. Amar o irmão Aldo é amar a Santa Avó Rosa. Amar a Santa Avó Rosa é amar a Jesus. E então, merecedores seremos sempre do amor divino sobre nosso ser. Para encerrar a nossa reunião, quero convidar os irmãos que estão sentados, por gentileza, fiquemos em pé. Agradeço sua companhia, sua atenção, como também a sua dedicação, seus esforços, seus empenhos para aqui estarem. Que a Santa Avó Rosa recompense a todos vocês, não hoje somente, mas em todos os dias de vossas vidas. Oremos. Querido irmão Aldo, é maravilhoso falar do seu ministério, porque assim como os apóstolos tiveram uma grande satisfação, um grande prazer de falar de Jesus, muitos indo até ao sacrifício para falar do Divino Mestre. Hoje o mundo conhece o nosso Senhor. Assim nós, irmão Aldo, queremos falar do seu retorno através do Senhor, através da Santa Avó Rosa, para que o mundo o conheça novamente, para que o mundo o aceite novamente e pratique realmente a vontade do nosso Senhor. Mas, como diz o nosso hino, és o Senhor, em nome de Deus, de Jesus, o abrigo para o frio de nossas incertezas. Porque não há nada mais temeroso de quando nós sentimos a nossa barriga vazia, lá funda, porque não sabemos o que fazer ou como agir. Mas, irmão Aldo, todas as vezes que assim sentimos, logo veio o conforto. Eu tenho o irmão Aldo, eu tenho a Santa Avó Rosa, eu tenho o nosso Senhor Jesus. És o Senhor, então, irmão Aldo, o abrigo para o frio de nossas incertezas. Porque o nosso Senhor Jesus, com o seu amor, pagou o preço da nossa liberdade. Liberdade que nós queremos e almejamos desfrutar, em crer, e acreditar e confiar na sua presença constantemente em nossa vida. Liberdade que nós temos de poder definir o que queremos ser amanhã, o que queremos ser para todos sempre. Queremos ir para a glória de Deus ou queremos ficar aqui na terra? Queremos merecer o amparo, a proteção de Jesus ou ficarmos sozinhos? Essa liberdade nós podemos escolher. Nós temos autoridade para isso. Autoridade que Jesus nos deu. Que nós, irmão Aldo, por tuas palavras, por seus ensinamentos, tenhamos a melhor escolha sempre. Escolhamos seguir com o Senhor, de mãos dadas e braços juntos. Primas, neste momento que nós estamos encerrando nossa reunião, eu quero apresentar o Senhor a todos os meus irmãos que aqui estão. Alguns vivendo um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento de enfermidade, um momento de desemprego, um momento de desunião na família, de desafetos, enfim, de dificuldades que só eles conhecem. Problemas que só eles podem vencer. Mas para isso, irmão Aldo, eles precisam do Senhor. Por isso eu lhes apresento, pedindo, irmão Aldo, que o Senhor, como pastor de nossa igreja, de nossas vidas, esteja ao lado daquela mãe que vê o filho enfermo, vê a filha doente e clama com sinceridade que o Senhor pode ouvi-la para abençoar a vida do seu pequeno, da sua pequena, a vida da sua pessoa, do seu familiar, do seu esposo, do seu amigo, enfim. São tantos os pedidos que aqui estão, irmão Aldo, que só o Senhor conhece e pode atendê-los. Eu quero te pedir, irmão Aldo, que o Senhor dê a este irmão, a esta irmã, entendimento, para entregar a sua vida em tuas mãos, e confiar que não vai andar sozinho, que não vai navegar num barco sem comando, porque o Senhor é o comando, o Senhor é o caminho, o Senhor é o leme para a nossa vida, porque o Senhor está, em nome de Jesus, em nome do Pai, nos guiando para os céus. Que este irmão, que essa irmã, conte com a sua bênção e com a sua proteção.
aquele que está desempregado por causa deste momento, de que muitas empresas dispensaram os seus empregados por não estar produzindo. Olha, irmão Aldo, conforte. Esteja ao lado deste, dê saúde para ele continuar batalhando e ganhando o suficiente para e aguardar momentos melhores. Santo irmão Aldo, aqueles que estão empregados, que o Senhor ajude a manter o emprego, dê sabedoria, dê entendimento, dê coragem, dê determinação. Para aqueles que precisam e confiam que o Senhor pode ouvi-los, o Senhor os atenda, para a honra e glória de Deus. Agora, primaz, eu quero me despedir dos meus irmãos e pedir que vocês acompanhem a todos até suas casas, lhe dê um bom final de semana, ou quer dizer, um bom domingo, uma boa semana, amparados e guardados sejam todos com a sua graça, hoje e sempre. Amém. Se assim, irmãos, encerrada a nossa reunião, muito obrigado a todos.